Olá a todos, boa noite. Hoje é o nosso encontro de número 60, ou sexagésimo, ou para os aficionados em algarismos romanos, LX, que é, também como é conhecida a cidade de Lisboa, de onde eu transmito. Mas teremos hoje mais uma vez uma sessão um meetup com pessoas vindos de múltiplos lugares, de Brasília, Curitiba, São Paulo, Atibaia, entre outros, e por um tema muito especial, um tema que nos é muito caro como cientistas comportamentais, que é o sludge, ou como combater o sludge, em especial nos serviços públicos e em atividades de governo. E para isso a gente vai ter, pela segunda vez, representantes da Cinco, da Unidade de Ciências Comportamentais do Governo Federal. A gente teve logo no começo, se não me engano, exatamente 2 anos atrás, em novembro de 23, um meetup com a Marisaura sobre o lançamento da Cinco. Agora temos um meetup com resultados, com ações e projetos realizados pela equipe da Cinco. Então, muito felizes. E a Flávia vai apresentar com mais detalhe as nossas convidadas de hoje. Sejam bem-vindos, pessoal, a todos. Obrigada, Adriana e Janaína, por terem aceito o nosso convite. Estamos muito curiosos aí, né? E continuamos muito felizes de ter a Cinco aqui no Brasil e vocês aqui como representantes de um trabalho concreto, né? E a gente entender um pouquinho o que que vocês têm feito por aí, arquitetado por aí. Então, falar um pouquinho da Adriana Mascarenhas, ela é servidora de carreira do especialista em políticas públicas e gestão governamental, né, chamado GPPGC, há quase 20 anos, com atuação na área de políticas sociais, participação social e articulação institucional. Ela é formada em comunicação pela Universidade de Brasília, possui MBA em Economia Comportamental da SPM e é mestrando em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas da ENAP. É integrante da Cinco e a Unidade de Ciências Comportamentais em Governo do Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos. A Janaína é professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atuando no mestrado profissional de administração pública. Possui doutorado em administração com ênfase em gestão da inovação pela FGV-EBAP, mestrado e graduação em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência nas áreas de gestão da inovação e tecnologia, gestão estratégica e administração pública, atualmente colabora com a Cinco. Então, muito bem-vindos, Adriana e Janaína. A palavra é com vocês. Ficamos felizes de ter vocês aqui com a gente falando aí do F5. Então, a palavra é com vocês. Boa noite, obrigada Flávia, obrigada Guilherme, obrigada pessoal aí da C3 pelo convite. É um prazer e uma surpresa, né? Porque eu estava nesse meetup aí de 2 anos atrás, dois, Guilherme. Nossa, eu estava lá quietinha, câmera fechada, Então, acompanhando ali a movimentação. Então é um prazer duplo estar aqui, né? Assim, a gente já conseguir ter a oportunidade de mostrar parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na Cinco. E vou começar a compartilhar, pessoal. Só confirmem comigo se está tudo certinho, que eu sou meio atrapalhada, apesar de estar mexendo com projeto, com serviço digital, né? Na hora de mexer aqui com as ferramentas, aí é outra história. Eles vão ver se está tudo certinho aí. É normal, a gente fica entre Zoom, entre Teams, né? Entre Meet. Hoje em dia tem que ir adaptando. Tá ótimo, Dri, tá aparecendo aqui E, certinho. então, pronto. Boa noite novamente, então, pessoal. Então, a gente vai conversar, vou começar apresentando aqui para vocês, a minha colega Janaína vai continuar, a gente vai fazer Vamos um fazer um jogral bate-bola, né, aqui, Dri? um bate-bola, aqui, não vou falar que é um diálogo, a gente espera, enfim, conversar com, né, com todos vocês para a gente ir trocando uma ideia. Espera aí que ele foi começando, né, sem eu querer. Então, pronto. É o F5, né? A gente queria apresentar para vocês o F5, não sei, para quem já conhece um pouco, já acompanhou o trabalho da 5, sabe que a gente tem, assim, né, uma certa fixação
com o número 5, então acaba entrando nos nossos, né, nos nomes dos nossos projetos, das metodologias que a gente vem desenvolvendo. E ele também faz uma graça aí com o botão F5, com a tecla F5, né, do computador, que a gente queria essa relação também com o mundo digital. Então, foi uma coincidência, né, que agradou a gente nessa brincadeira aí com a tecla F5 e os serviços digitais que a gente está procurando trabalhar aqui no F5. Então, como começou, né, essa brincadeira toda aí? A gente participou ali nessa época do Meetup aí, Guilherme, lá em 2023, nós fomos convidados a participar da International Sludge Academy, que foi promovida pela OCDE, não sei se vocês conheceram, se souberam disso, nós e outros 16 países, se eu não me engano, né? O Brasil estava representado pelas 5, a gente escolheu, a gente queria Aliás, eu acho que o Sérgio está aí, se tiver, Sérgio, boa noite. Sérgio foi quem começou esse projeto lá na 5, está aí na família 5 também. Ele agora está atuando em outro local, mas, enfim, ele está sempre preso ali, uma vez 5, 5 para sempre, né? Então, a gente selecionou, nós queríamos fazer com um projeto, né? Com um serviço, com um processo que fosse algo realmente relevante para a gente aprender a um serviço realmente relevante aqui no Brasil. E aí nós decidimos, né, junto com a equipe da Secretaria de Governo Digital, trabalhar com a recuperação da conta GovBR, que é algo que eu acho que todo mundo já em algum momento teve que enfrentar, teve um processo de recuperação de conta, né? Então nada melhor do que começar com um processo, né, um metaprocesso, assim, algo realmente que interferiria em todos os outros serviços digitais que são oferecidos por meio, né, do GovBR. Não vou entrar em detalhes aqui para vocês, acredito que vocês já tenham familiaridade, mas a gente, só para vocês terem ideia, hoje em dia o número já beira quase 5.000 serviços que são oferecidos pelo GovBR, todos pelo meio digital, depende se você tem conta ouro, conta prata, mas enfim, você tem que logar no GovBR para ter acesso a algumas áreas do portal, né? E eles têm, na época, eram 3 milhões de pedidos de recuperação de senha, então era algo realmente grandioso. E a gente já trabalhou junto com a equipe de New South Wales, que foi responsável por passar a metodologia da International Sludge Academy. Eles têm uma metodologia desenvolvida por eles, já tem um tempinho, e fizemos esse exercício junto com eles. Deu até frutos, né? Enfim, teve até uma publicação, Fixing Frictions. Se vocês tiverem interesse, depois eu passo o link para você, que a gente e todos os outros países que participaram compartilham as experiências, né? Usando a metodologia. Eles têm uma ferramenta, o Sludge Finder, que nós podíamos usar também, que era para você registrar os comportamentos da jornada, tempos e todas as informações para você fazer esse mapeamento anti-sludge. E então, a gente ficou com a vontade de fazer, "Poxa, a gente podia ter uma, né? Assim, a gente podia pensar em como que a gente consegue aplicar algo parecido aqui no Brasil. A experiência foi muito marcante para a gente, né? Principalmente porque foi com um processo de recuperação da conta GovBR. Um dos resultados que a gente encontrou à época foi um número que parece pequeno, né, pessoal? Assim, que é 1% desses pedidos de recuperação da conta, cento apenas não consegue ser feito de maneira automática, né? Ela tem que ser feito manualmente. Né? Então, a pessoa preenche um formulário, aí tem demora, aí tem que anexar documento, tem uma série de assim, vamos dizer assim, menos ágil, que tem mais chance de ter, né, de ter problemas, de ter dificuldades, tudo. Então, a gente ficou intrigado muito com esse 1%, né? Porque no Brasil 1%, gente, não é, não é desprezível, né? 1% é um número gigante, é um N gigante, e além disso tudo, esse 1% é simplesmente uma população que já tem um risco muito grande de ser excluída dos serviços de maneira geral, né? Até presencialmente eles já têm maior dificuldade de acesso, são as pessoas que precisam, muitas vezes, com mais urgência, precisa de acessar determinado benefício, é algo realmente que tem que ter, né? Uma atenção especial.
E essas pessoas, naturalmente, acabam sendo, né, essa desigualdade ali presencial acaba sendo transportada também para o meio digital, muitas vezes agravada ainda mais. Então, a gente ficou com isso na cabeça, a gente, né, o que a gente mais queria entender era esse 1%, né, o porquê, como, quem, o que que atrapalha essas pessoas a acessarem. Então, foi daí que veio a nossa, né, nossa curiosidade com o mapeamento anti-SLUD e essa vontade da gente pensar em como é que a gente traz isso para cá, para as políticas públicas aqui do Brasil. Ah, tá. Aqui é só para mostrar para vocês a nossa participação lá. Teve masterclass, teve uma série de coisas. Isso aqui é a jornada do usuário da recuperação da conta. Não vou nem tentar explicar para vocês, porque realmente a gente mapeou 3 fluxos que tinha, o que que acontecia, recuperação por reconhecimento facial, mas você também tinha por banco, por e-mail, enfim, a gente fez todo esse trabalho lá na época, tá? Foi muito importante até para a gente aprender essa metodologia. Então, assim, né, com base nessa curiosidade que a gente tinha de como trazer, né, com essa experiência que a gente teve lá né, da metodologia New South Wales, a gente queria que fosse algo adaptado a gente, né? Então tinha que ser algo em português. Aquele método era realmente desenhado para inglês, assim como vários métodos e frameworks que a gente encontra em ciências comportamentais estão na língua inglesa. A gente queria um foco especial nesses serviços digitais. Afinal de contas, a gente tem aí o governo eletrônico, a gente tem estratégia de governo digital, então a gente tem cada vez mais uma migração dos serviços para o meio digital, então a gente já queria dar esse foco. Queríamos que fosse algo adaptado à nossa realidade, enfim, é um país gigantesco, com uma série de desigualdades, então não necessariamente as preocupações, né, de outros países necessariamente são as preocupações, principais preocupações que a gente tem aqui, né? E principalmente essa atenção que a gente queria para essas pessoas usuárias que tinham mais possibilidade, vamos dizer assim, de serem excluídas desse meio digital. E aí, né, eu retomo aí a questão do qual é o impacto, né? Assim, mais do que identificar essas barreiras, a gente queria entender o que que significam essas barreiras, o que que elas representam na vida das pessoas usuárias, né? Qual a consequência de uma barreira, qual o impacto gerado por uma barreira num processo digital. A lógica, né, toda da inovação, prototipar, né, e testamos, iteramos. Então, a gente desenvolveu uma série de protótipos, testamos dentro da equipe, começou, né, de um jeitinho ali, foi, né, usávamos Miro, usávamos Forms, usávamos uma planilha, e a gente foi evoluindo, pensamos em página, em materiais, em guias, a gente foi, né, usando a criatividade e testando algumas ferramentas, porque a gente sempre teve essa intenção, vamos dizer assim, esse objetivo, de que fosse algo útil, né? Que pudesse ser usado por serviços não só federais, mas, né, o pessoal dos estados, municípios, alguém que está querendo melhorar o seu serviço digital ali, pudesse rodar, né, um mapeamento para já conseguir reduzir ou eliminar algumas barreiras. Então, a gente queria, sempre teve esse objetivo nesse caráter mais, sabe, assim, vamos dizer, amplo, de acesso mais amplo. Então, estou passando aqui, acompanhando, né? Então, foi daí que veio essa ideia da solução anti-sludge, né? Assim, como eu falei para vocês, essa questão do F5, do nome. Então, começamos a desenhar esse método que ainda está em aperfeiçoamento, né? A gente é, é, é algo que a gente defende muito, assim, não só o teste, né, o prototipar, testar, a nossa chefe, a Mari reforça bastante, é uma frase que é ótima, se a gente testa, se for errar, a gente vai errar pequenininho ali, né? Então a gente vai testando com diferentes serviços, com diferentes públicos, para ir melhorando e aprimorando cada vez mais essa ferramenta. Então, a ideia, uma das questões, até uma curiosidade aqui, assim, inicialmente a gente estava até tentando usar termos, né, já que a gente estava trabalhando uma ferramenta na língua portuguesa, usar termos em português, né? Como é que você traduz sludge, né? Sludge. Até tem quem leu já o livro do Sustain, enfim, o Taylor, eu acho que já explica isso também no livro dele, essa questão não é de um lamaçal, quando você vai olhar do inglês, né, algo viscoso, que atrapalha, mas você traduz isso para o português. Isso rendeu várias brincadeiras, tá, com o pessoal, a gente fazia tororó de ideias, surgia lamaçal, surgia cada ideia super fantástica. Mas a gente foi percebendo que
as pessoas não estavam associando isso aos slides, né? Assim, o conhecimento do pessoal da área que já estava pesquisando e estudando aplicação de ciências comportamentais já estava um pouco, apesar de ser um nome estranho, né, pouco familiar, sludge, o pessoal já estava mais habituado com o termo sludge. Então a gente até voltou assim a usar também sludge, mas jogando ali a ideia de que são barreiras, né, que é algo que realmente está ali atrapalhando, dificultando aquele caminho ali para a pessoa chegar onde ela quer. Então, aí, isso aqui é rezar a missa para vocês, né? Que já estão na área, todo mundo já sabe. Sludge rima com nudge, né? É proposital, né? Faz essa conversa com o nudge. Tem uma série de discussões, né? Em vários meios, assim, sludge é evil, né? Sludge é do mal, nudge é bom, eu não é. Você tem nudge do bem, nudge do mal, sludge do mal. A gente não quer essa discussão, não é uma disputa semântica, não é uma defesa de um campo, né, de como que deve ser tratado, se é bom ou ruim. Mas para facilitar em termos de metodologia, de entendimento de quem está aplicando, às vezes são pessoas que não são estudiosas das ciências comportamentais, então para se familiarizar um pouco mais, a gente estabeleceu para o nudge, né? A gente fez essa distinção. O nudge está ali para ajudar as pessoas a atingirem seu objetivo. O sludge já é aquilo que atrapalha a pessoa a atingir o seu objetivo, né? Então foi uma distinção ali apenas para fins metodológicos, mesmo de aplicação, para facilitar o uso, né, tanto dos nudes quanto dos slides. Tanto que a gente tem aqui, quando a gente discutiu isso dentro do grupo, né, do grupo da equipe que está trabalhando os slides, a gente fala, não é nudes versus slides, slides são soluções, são ferramentas, são elementos das ciências comportamentais que você vai usar de acordo, né, com aquele com o que você pretende trabalhar mais, né? Se você quer ajudar as pessoas né, direcionando a decisão delas para determinado caminho, ou se você quer livrar o caminho de determinadas barreiras. Mas lembrando sempre que assim, o uso do barreiras é pensando também na questão de impedimento, né? Uma barreira pode ser uma pedrinha, né? Sim, você tem uma pedrinha, você vai, chuta a pedrinha, você continua o seu caminho, você tem uma pedra maior, você vai ter que desviar, mas você pode ter um muro, né? Essa sua barreira pode ser algo intransponível realmente que impede você de passar. Isso associa com aquilo que a gente estava falando de qual é o impacto gerado pelos slides, né? Então você pode ter desde uma frustração, né? Porque você estava ali, demorou mais tempo do que você queria, você tem uma sobrecarga emocional, cognitiva, que você tem que pensar mais para conseguir achar a informação que você precisa. Você gera um desengajamento, você pode ter uma percepção negativa, você pode ter uma irritação, mas você pode ter uma desistência, você pode ter uma exclusão de uma pessoa desse processo também. Então, a gente sempre, né, reforçando muito essa questão de que em casos graves, mais sérios, essa barreira realmente ela é séria. Ela impede o acesso a benefícios e a direitos para as pessoas, né, para os cidadãos brasileiros. Vamos direto aqui, vou dar uma aceleradinha, que esse comecinho a gente se empolga, porque é a história, né, do F5 como começou. Indo direto aqui, pessoal, para uma aplicação. A gente fez, como eu contei ali rapidamente, uma série de testes iniciais, a gente foi rodando ali dentro da própria equipe, já colhendo, né, impressões do pessoal, ó, isso aqui está confuso, isso aqui não está, isso aqui vai por aqui, vai por ali. A própria equipe rodou com alguns processos internos, assim, sabe, a forma da gente registrar o nosso plano de trabalho no sistema do trabalho remoto, aí a gente fez teste com uma assinatura eletrônica, a gente vai fazer testes, entendendo o que estava funcionando, o que estava bom, o que não estava. E surgiu essa oportunidade de a gente fazer uma aplicação, uma primeira aplicação, num caso ali na Vera, né? Assim, um caso real e de um programa que é super relevante, super importante, foi lançado este ano, né? Que tem essa é uma iniciativa, né, que quer facilitar até saliento aí, né, dou um negrito aqui no facilitar as contratações públicas, né? Então ele se coloca como uma solução para redução de barreiras, né, também, assim, tirar aquela burocracia de uma contratação pública, de edital, seleção e uma série de etapas e requisitos. Então ele procura ser algo simples e que aumente, sabe, essa relação realmente do comprador público com fornecedores de serviços. E inicialmente foram com os MEIs,
tá? Com o microempreendedor individual. Assim, o primeiro edital que eles lançaram, porque também isso tem, né, todo um regramento como uma política pública que definia quais eram os serviços, os primeiros a serem tratados por lá. E aí a gente combinou junto com a equipe de uma diretoria colega nossa ali no Ministério, que é responsável pelo desenho e implementação do Contrato Mais, que a gente iria observar a jornada do MEI no cadastro do plataforma. Ou seja, eu sou um quero ver se tem oportunidade ali, quero oferecer meus, né, ver meu serviço, ver como é que eu consigo contribuir. Eu consigo preencher facilmente ali o cadastro, é fácil de navegar, se é para ser simples, eu quero que seja simples, né? Então, a gente se deteve a estudar esses comportamentos relacionados aí. E rodamos o método, né? A gente prevê atualmente, tá? São 6 etapas, então a gente, né, tem uma parte ali de entender o contexto daquela política, né, o que que motivou, qual é o público pretendido, quais são os objetivos, quem que cuida, né, potencial usuário, fazemos um mapeamento comportamental, que a gente identifica os comportamentos relacionados ali, desde o do interesse da pessoa, né, assim, por aquele serviço até ela atingir o objetivo final que ela quer. A gente classifica esses comportamentos, faz um dimensionamento de barreiras e impacto dessas barreiras, faz uma validação, uma etapa de validação e resultados. É, algo curioso que aconteceu quando a gente foi rodar isso, foi em meio do ano, mais ou menos, pessoal, acho que começamos em maio, a gente não conseguiu concluir. Não, os usuários que a gente observou, fizemos observação com usuários reais, com mês fazendo cadastro, gente que não conhecia a plataforma, então era tudo novidade, não conseguiram concluir. As pessoas, ninguém que a gente conversou, entrevistou e observou conseguiu realizar o cadastro na plataforma, né? E aí a gente, né, vê aquela assim, poxa, a gente não conseguiu rodar o método todo. Curiosamente, a gente teve uma série de achados assim valiosíssimos mesmo sem rodar o método todo. Então, aqui até colocamos em negrito, né? A gente só fez aquelas 3 primeiras etapas ali e a gente foi para os resultados. Não chegamos a fazer dimensionamento de barreiras, nem de impacto, usando as métricas mesmo que estavam boladas ali, sabe? Com critérios avaliativos. Não chegamos nessa parte, apenas a parte qualitativa, que a Jana vai aprofundar um pouco mais lá para frente, a gente encontrou muita informação, tá? Então, e aí, aqui, assim, rapidinho, qual é o, né? Como que isso tudo é construído, né? A gente se baseia muito na questão do caminho dos desejos, não sei se vocês conhecem, né? Você tem ali a calçadinha desenhada, né? Os arquitetos e urbanistas fazem uma calçadinha, vai o pessoal lá e vai cortando a grama, vai pegando, né? Faz um outro caminho. Nem sempre esse caminho é até mais curto, tá? Às vezes as pessoas vão cortando a grama ali, vão desenhando, né? Seguindo aquele caminho sempre, que não é o calçado, não é o pavimentado, né? E isso ilustra bem para a gente usa muito essa imagem, porque ilustra essa lacuna, né? Daquilo que você planeja para aquilo que de fato é feito, é realizado, né? Então você traça ali o caminho que as pessoas têm que seguir, mas não necessariamente elas seguem aquele caminho e elas fazem o outro. Então, essa lacuna, essa diferença aí, ela é muito representativa para você conseguir enxergar barreiras, né, do que estava planejado, por que não foi feito, por que que as pessoas escolheram aquele caminho e não o outro, né? Então a gente usa muito essa imagem, né? Então tem essa questão que a gente reforça que é um caminho cheio de escolhas, cheio de barreiras, tem uma série de distrações ali no meio, a pessoa para, vai olhar um letreiro, tem desvios, tem barreiras. Então a gente tem pessoas ali seguindo, né? Você tem aquela que está lá com o mapinha, vai seguindo certinho o caminho para o objetivo, tem uma que vai por fora, tem uma que corta, e aí tem aquele explorador. Mas tem ali embaixo também aquele ali que ficou perdido. Ele não conseguiu achar, saiu da rota, vamos dizer assim, né? Saiu do fluxo, saiu da jornada e está fora, né? Então, também tem todos esses casos que a gente analisa. E o que está por trás disso, né, gente? Diferença entre a intenção e a ação, né? O que você planeja
e o que você faz. Então, tem todo o contexto ali, né? Tem toda a questão mental, social, físico, situacional por trás disso, né? Então, é aí que a gente observa mais. Aí é que é uma brincadeira também construtiva que a gente faz, né? Você tem aquela brincadeira da expectativa e realidade, né? Que a gente faz. Então, você tem lá a pessoa que planejou acesso àquele serviço, desenhou lá, você vai de A até B, né? Aquele caminhozinho reto. Menor caminho entre, né, a reta mais curta entre dois pontos. Quando você vai ver, a pessoa fez outra coisa, né? Então, ela tem que ir lá explorar, ela tem que abrir um caminho, ela tem que chegar, mas ela, né? Vamos contar que ela chegou. Então, essa questão, vamos dizer assim, esse elemento da jornada planejada, algumas pessoas conhecem como jornada prescrita, a gente utiliza a planejada, né, para linguagem mais simples, tentando trabalhar um pouco algo mais compreensível de forma mais direta, é quando você pensa, né? Oh, faça isso aqui, clique aqui, lê aquilo, vai, você sente o caminho que a pessoa tem que fazer que normalmente vai, e é a nossa referência, né, que é esse caminho planejado, é o que normalmente está escrito ali num tutorial, sabe? Num faça dessa forma, numa ajuda, é o que está feito ali na equipe que desenhou o processo, tá? Então, a gente fez isso, tá? Para o cadastro do MEI na plataforma Contrata Mais, a gente desenhou e listou os passos, os comportamentos necessários para a pessoa conseguir, né? Desde ali, ó, desde o acessar a plataforma do Contrata Mais Brasil, ali na primeira caixinha, até o confirmar a inscrição, confirmar, inscrever empresa, que é o último comportamento que acontece ali na plataforma. É o inicial até o objetivo final. A gente seguiu o tutorial do fornecedor, tá, pessoal? Então, é o caminho que está escrito realmente, porque alguém está em dúvida, entrou no site, como é que eu faço para fazer? É o que está sendo indicado, então é o planejado. E ele tem uma duração estimada ali de 6 a 8 minutos, só para vocês terem uma ideia. Em 6 a 8 minutos, um MEI conseguiria fazer o cadastro lá na plataforma, tá? E aí, veio para cá? Veio. Tentando, então, buscando entender, né, essa coisa da jornada planejada versus a jornada real, vamos dizer assim, que são essas jornadas individuais de cada um dos MEIs. Não é possível a gente olhar 100% dos MEIs, mas a gente tem uma amostragem com alguns, buscando uma diversidade, tá? Nessa seleção, pensando que, de repente, o acesso pode ser pelo celular, pode ser pelo computador. No caso dos MEIs, foi bem saliente essa questão do celular, porque ele, às vezes, passa o dia fora, né? Ele está sentado ali, não um servidor público em Brasília, né? Que está ali no computador. É uma pessoa que às vezes está pintando uma escola, está fazendo a jardinagem, ele está ali com o celular é o instrumento dele de trabalho, e em qualquer lugar ele pode procurar ver oportunidades para ele. Então, o celular é extremamente importante para o uso, né, do Contrata Mais pelos MEIs. Tá? Nós observamos, pessoal, foi um homem e três mulheres com a idade máxima de 38 anos. Todos tinham uma fluência razoável ali, digital, uns menos, outros mais, mas tá, a gente não fez com alguém realmente assim inábil digitalmente, tá? Todos tinham um certo conhecimento ali moderado já da internet, uns mais, uns menos. Acho que o próximo vai para você, Jana. Ela vai detalhar um pouco mais aí, então, para vocês, como é que foram essas observações. Obrigada, Adri. Boa noite. Acho que eu não dei boa noite para o pessoal. Boa noite. Então, nessa etapa de observação dos usuários, para guiar, né, a gente criou um protocolo padronizado, né? E esse protocolo, a gente dividiu ele mais ou menos em cinco partes, né? Como é que a gente pode ver ali no slide. Então, na primeira parte, né, a gente falava sobre o objetivo do projeto, a gente pedia o consentimento do usuário para a gravação das observações. Então, nós fazíamos uma apresentação, uma introdução, e em seguida a gente orientava o usuário sobre a tarefa que ele precisaria executar na plataforma, né? Que nesse caso a tarefa era o cadastro, né? Da plataforma. Então, a gente realizava essa observação e a gravação do usuário executando a tarefa, né? Nesse momento, os observadores, geralmente a gente trabalhou em duplas, né? Desligavam as câmeras e o usuário, então, fazia a sua atividade e a gente pedia para ele relatar em voz alta, né? Tudo que ele estava fazendo e o que ele estava sentindo ali, para a gente poder coletar o máximo de evidências possíveis, né? E no final, depois dessa execução da tarefa, né,
a gente realizava algumas perguntas abertas com o usuário relacionadas ao que tinha acontecido na jornada, como que tinha sido a experiência, né, alguma dúvida que a gente ficou durante a observação. E também, juntamente, a gente fazia algumas perguntas contextuais do usuário, como idade, profissão, experiência digital, né? Como a Adriana já comentou, né, a gente fez 4 observações, então é importante a gente deixar claro que a gente não, durante essas observações, né, a gente não tinha intenção de perseguir nenhum rigor estatístico, né, de atingir algum ponto de saturação, de exaustão de evidências, né. O que a gente queria mesmo era fazer uma imersão qualificada na realidade do usuário, buscar compreender o ponto de vista dele, né, dentro do próprio contexto de uso da plataforma. Então, a intenção mesmo era aprender e coletar evidências a partir dessa experiência real do usuário. Então, feitas essas observações, nós organizamos esse material coletado. Dri, se você puder passar para frente. Então, primeiramente, a gente identificou os comportamentos, né, que o usuário realizou ao longo dessa jornada, e aí classificamos esses comportamentos conforme o método do F5. E aí, para cada comportamento classificado, a gente separou, conectava, né, falas, comentários ou insights que emergiram naturalmente do usuário durante a realização do comportamento. Então, a gente conectava essas falas. A gente também identificava o tempo de duração de cada comportamento do usuário. E outra coisa que a gente fazia para corroborar o que a gente estava coletando era tirar prints da tela para elucidar o que se passava em tela durante aquele comportamento. Até para facilitar o entendimento por quem não assistiu a gravação, né? E também isso foi bem importante para o momento em que a gente entra na fase de cocriação junto com a equipe do Contrata Mais, que mais para frente eu vou falar sobre isso. E aí a gente também registrava ali as respostas dadas pelos usuários, né, referente às perguntas que a gente fazia, aquelas perguntas abertas, né, e conectava a cada comportamento. E também tínhamos as anotações gerais da equipe sobre a observação, né, aquelas interpretações iniciais do que tinha acontecido. Depois disso, então, a gente... Pode passar, Adri. Depois disso, então, nós construímos as jornadas reais do usuário, de cada usuário, e a gente comparou com a jornada planejada, que é aquela esperada originalmente pelo serviço. E é nesse momento em que a gente faz esse desenho que a gente começa a identificar os desvios de percurso, né? Aquelas situações que o usuário não segue, né? O caminho idealizado, né? Então a gente começa a perceber que alguns desses desvios eles são mais sutis, né? Enquanto que outros eles começam a revelar uns problemas um pouco mais críticos. Pode passar, Adri. Aqui, então aqui nessa visualização aqui ela é mais detalhada, né? E a imagem aqui ela fala por si, né? A gente consegue perceber claramente em verde o volume de comportamentos que eles se afastam ali da nossa jornada planejada, né? A jornada planejada é essa que está em amarelo e branco, né? Amarelo são os comportamentos que o usuário realizou, e em branco ele não realizou, e os verdes, então a gente percebe esses comportamentos desviados, né? Pode passar, Adri. Acho que voltou. Pode passar mais um, Adri, por favor. Isso, esse. Mais um, esse. Aqui também, né? Aqui é continuidade daquela jornada, né? Então a gente consegue agora perceber alguns pontos de erros e pontos de interrupção mesmo lá no alto aqui. Não sei se vocês veem meu mouse, né? Mas a gente consegue ver esse momento em que o usuário ele simplesmente ele não consegue avançar, tem de fato uma barreira impeditiva que, consequentemente, ele não consegue concluir esse processo de cadastro. E esse mapeamento inicial que a gente faz, ele é bem fundamental porque ele começa a revelar para a gente não só as barreiras, né, os SLUDs, mas também aonde eles se encontram e como que eles acontecem, né? Então, isso começa a oferecer para a gente uma base bem concreta para priorizar depois possíveis intervenções aí no serviço digital. Com você, Dri.
Meu sonho é ser igual a Jana, né? Muito mais objetiva para falar, olha, esse um dia você assim. Então, seguindo, a gente pegou então esses comportamentos, né, usando a jornada planejada como referência e essas jornadas individuais, a gente foi comparando com essa jornada planejada, as individuais com as planejadas, para entender bem esses desvios, né, o que estava por trás desses desvios. Para análise, a gente enfim, não quer entrar muito aqui em detalhes, então eu vou tá, pessoal, vou tentar dar uma acelerada aqui, que vão ter alguns slides entrando nas telas, nos prints, só para exemplificar para vocês, mas eu acho que acaba ficando um pouco maçante se eu for entrar em muito detalhe. Mas como que a gente estruturou, então, essa análise, só para ficar mais evidente, assim, para vocês? A gente tinha ali 10 comportamentos, 1, 2, 3, 10, certo? Dois comportamentos não foram realizados, que são aquele momento que tem o processo interrompido que a Jana mostrou no slide anterior. Então, são aqueles ali que estão. Ah, eu acho que eu tenho uma ferramentinha aqui que mostra. Tem. Gente, esse zoom é incrível. Olha. Então, aqui a gente tem dois comportamentos que a gente não observou, então eles não estão entrando na nossa análise. Mas a gente fez uma organização desses comportamentos por grupo. Vamos entender assim, como sendo aqueles comportamentos que realmente têm uma relevância para uma continuidade ali daquele processo, né? Então, assim, você tem uma parte ali de acesso da plataforma, né? Que vai até o momento que a pessoa realiza o login no GovBR. Depois tem a ação que o usuário faz ali naquela interface, em que ele navega para conseguir encontrar as informações para escrever a empresa dele. Depois é um detalhamento que está separadinho aqui, que vocês vão ver mais adiante, porque ele tem uma relevância, apesar de ser um comportamento que parece simples, né, de digital CNPJ, mas é algo que ganha uma relevância dentro desse contexto. E aí você vai para a parte final, em que você coloca as informações da sua empresa, que você seleciona o serviço que você, MEI, presta, para você organizar ali dentro do Contrata Mais, que direciona os tipos de serviço aos tipos de atividade dos fornecedores, tá? Que foi onde ele parou. Foi o último comportamento que a gente conseguiu observar dos nossos usuários, e nem assim foram todos, tá? Foi só de um dos usuários que a gente teve esse comportamento. Então, vou adiantar só para vocês verem. A gente pegou cada um desses comportamentos e foi identificando o que tinha ali de dificuldade, o que aquela, né, assim, o que tinha de barreira, o que tinha que chamava a nossa atenção ali, tanto com falas, né, que o próprio usuário manifestava ali. A gente lembra que a gente fez isso até por uma questão de aplicabilidade, de replicabilidade desse método, a gente também está procurando, né, desenvolver protocolos e documentos para facilitar para que qualquer pessoa consiga, né, realizar, pelo menos ali num estágio, né, até determinado estágio, consiga realizar isso aqui, né, sozinho, sem depender de algo mentorado, uma longa análise. Então, a gente está sempre buscando simplificar essas ferramentas e exemplificar. E como ela é feita remotamente, até para conseguir simplificar todo o processo, a gente lembra, para quem já fez observação indireta de usuário, tudo, é muito diferente você fazer uma observação quando você está fazendo remotamente. Você está acompanhando a pessoa por meio de uma tela do computador, que a pessoa compartilha a tela dela, você vai vendo. Você não tem ali o elemento das expressões, né? Você não consegue observar de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, reações. Então a gente perde, em parte, alguns elementos que nos ajudam a entender situações críticas, sabe? Então a gente também tem que observar e desenvolver formas de observar essa possíveis dificuldades que a pessoa usuária pode estar tendo. Então, as falas ganham uma importância muito grande, sabe? Pode ser uma interjeição, gente, pode ser sabe? Uma reclamação, pode ser qualquer coisa. Tudo vira informação para a gente, tudo pode fazer sentido quando você analisa no contexto. Em que momento que a pessoa está, que ela demorou mais tempo fazendo aquele comportamento. Então, a análise, ela é, vamos dizer assim, multidimensional, né? A gente consegue juntando esses elementos, principalmente dessa coleta de dados qualitativos, vamos dizer, que a gente faz com a observação, junto com o que ela está fazendo ali naquele momento, com o que era esperado, o tempo que ela leva, a gente junta isso tudo,
tá? Então, entender essa movimentação da pessoa ali, sabe? Quando aparece um determinado botão, quando vem uma mensagem de erro, tudo isso conversa com frases que a pessoa vai falando e vai nos demonstrando, nos dando pistas e dicas do que ela pode estar enfrentando para fazer aquele comportamento. Isso foi feito com aqueles 4 grupos de comportamento que a gente classificou, né? O acessar a plataforma, acessar a página de inscrição da empresa, fizemos com inserir o CNPJ e com aquele último comportamento que era o selecionar o serviço que a empresa realiza. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Depois, enfim, querendo a gente volta e detalha ali, mas só para né, não ficar muito chato para vocês, só uma das pessoas observadas que conseguiu chegar até aqui. As outras pararam antes. Pessoal, na hora do CNPJ ali, que ia colocar o CNPJ da empresa, já dava uma série de questões ali, até de interoperabilidade com o portal GovBR. Então, tem uma questão de logar no GovBR, a pessoa está dentro da plataforma, então tem uma comunicação que acontece ali entre os sistemas que gerou algumas barreiras, tá? Mas são os problemas realmente estruturais que aconteceram, geraram consequências, né? Como a gente está dizendo, gerou impacto sério nas pessoas usuárias, que elas não conseguiram continuar, então foi impeditivo, mas uma das pessoas conseguiu, e curiosamente, porque assim, o programa Contrata Mais, ele é novo, pessoal, foi lançado esse ano. Então ele está crescendo também de forma incremental, né? Começou ali com alguns serviços de MEI, aí eles estão crescendo agora para outras categorias de serviços. Então ele está sendo, vamos dizer assim, a plataforma está mudando, mexendo. Enquanto você está implementando uma coisa, ela já está funcionando para outra. Então isso, claro, naturalmente acaba acontecendo, gerando alguns problemas, né, de caráter técnico, vamos dizer assim. Mas muitas pessoas seguiu. E ela parou numa fase em que ela tinha que identificar o serviço dela. Aí ela era uma pessoa que era estofador, tá? Trabalhava com isso, e já aconteceu assim, que a pessoa já parou ali, já teve uma primeira assim, uma grande dúvida. Tinham 5 categorias de estofador. Cara, o que você é? Sou estofador. Agora, se é estofador X, Y, Z, a pessoa já para, lê. Isso gerou uma tentativa e erro da pessoa, que ela falou, será que eu sou isso? Aí tentava, tentava outro, sabe? Foi tentando, gerando uma angústia, porque não sabia se estava fazendo certo ou não. Mas era uma pessoa, né, super disposta, que estava ali tentando, mostrando para a gente o que que dava, o que que não dava. E outras questões que foram surgindo, tá? E isso tudo a gente foi cruzando com as falas da pessoa, dizendo aqui, tá, vou botar por mim, pode ser, vou cadastrar uma empresa, tá? Então aqui vocês, tudo isso foi virando insumo para a gente, tá? E aí a gente voltou para aquela pergunta de novo, que é a pergunta que está ali com a gente desde o princípio, né? Qual é o impacto gerado pelos slides? O que que quer dizer isso tudo, né? O que que uma barreira pode significar? Quando você volta ali para a literatura e você confirma, tá, pessoal? Quando você vai conversar com o usuário ali, você confirma essas coisas todas. Os slides trazem danos psicológicos. Mais ou menos vai gerar uma insatisfação, vai gerar possível desengajamento, a pessoa já coloca à prova se aquele programa é para ela mesmo, será que é para mim? Estou achando que não é, porque eu não estou conseguindo fazer, né? Já gera uma dificuldade, a pessoa às vezes acha que a questão é com ela, que ela não está conseguindo, uma insegurança, né? E quem está menos familiarizado com essas coisas sempre vai achar que é o responsável por qualquer coisa que não esteja dando certo ali, que ela não esteja conseguindo fazer. Isso afasta, isso, como a gente disse, reforça e vai sempre reforçar. Isso gera uma exclusão. O uso de uma linguagem que ali, de repente, não está simples, né? Que o burocrata, às vezes, está acostumado ali, o agente público está acostumado a usar determinados termos, não considera que, de repente, né, um determinado usuário daquilo ali não está familiarizado com aquele termo, isso gera barreira, isso gera desgaste. Uma pessoa com uma idade mais avançada, né, que não nasceu nesse mundo digital, uma geração anterior, assim, vai ter mais dificuldade, tem mais desconfiança até, né? Quem aqui conversa com os pais ou com os avós, dependendo da idade, aí vai saber do que eu estou falando, né? Assim, desconfia de tudo, porque sabe que tem golpe, sabe que tem gente que vai pegar seus dados, aí tem um site pedindo meu CNPJ, sabe? Então, tudo isso tem que ser trabalhado de uma forma que considere essas diferenças das pessoas usuárias, considera que tem uma pessoa
mais assim, acostumada, habituada com esse meio, sabe? Né? Distinguir mais o que é uma página falsa de uma verdadeira, mas a gente tem que pensar em todo tipo. Sociedade é diversa, usuários são diversos, né? E aí, isso vai levar, né, uma perda de tempo. A pessoa poderia ter demorado 6 minutos para cadastrar. A gente teve, a Jana me ajuda a lembrar, teve uma pessoa que ficou muito tempo com a gente, a pessoa, 50 uma minutos. alma na terra. 50 Quanto? minutos. 50 minutos. 50 minutos. E não conseguiu. Né? Então foi tentando, assim, né? É uma pessoa obstinada, não desistia. Ia lá, tentava, ia fazendo tudo quanto é canto. Não conseguiu em 50 minutos algo que poderia ter feito em 6. Então, falando de política pública, né, gente, isso tem a ver com a efetividade da política pública. Você faz um programa para atingir determinado objetivo, para as pessoas acessarem vamos lá, aquele benefício, aquela ajuda financeira, às vezes tem uma bolsa, tem algo relacionado ali, pensar no pé de meia, a pessoa não conseguir chegar, não conseguir preencher as informações para ter acesso a esse recurso, a política não atingiu o seu objetivo, né? Então, muito mais do que o dinheiro que demorou, né, que gastou para fazer aquela política, você tem uma questão de efetividade da política, que, mais uma vez, né, mina a confiança que as pessoas têm nas instituições públicas. Então, isso é um assunto caríssimo e caro em todos os sentidos que a palavra tem, né? Não apenas de recurso, de tempo, mas da importância que tem de você garantir um acesso democrático, amplo acesso para todos os perfis de pessoas usuárias que a gente tem no país, né? Então, isso é algo que tem que ser levado bastante seriedade. Acho que a gente vai para a Jana agora. Jana, que vai falar mais da oficina de cocriação. Tá. Bom, gente, então a Adriana já colocou, né, sobre essas evidências que a gente colocou, essas interpretações que a gente fez, né? Então, nós tínhamos isso e a partir disso a gente realizou uma oficina que a gente chama de oficina de cocriação, né, com a equipe do Contrata Mais, que é uma oficina para gerar novos insights e para geração de ideias. E aqui é uma decisão que a gente tomou que foi que ao invés de a gente apresentar um relatório final, né, mostrar esses achados, né, como algo fechado, a gente optou por compartilhar o que a gente tinha com a equipe de forma bem aberta, justamente para que a equipe ela pudesse completar ou reinterpretar essas evidências, dados que a gente coletou com um olhar prático, institucional, que só eles, né, que estão dentro do serviço têm. Então, o nosso objetivo não era entregar um diagnóstico pronto, né? Mas, assim, ativar um processo de sensibilizar, de cocriar, né? Então, essa foi a nossa intenção com essa oficina, né? Pode passar, Adri. Então, essa oficina ela foi estruturada em 3 etapas, né? A primeira etapa de abertura, explicação sobre ciências comportamentais, sobre slides, né? E em seguida a gente tinha 2 atividades, né? Que, como eu falei, atividade de geração de insights e de ideação. Pode passar, Adri. Então, para essa atividade de geração de insights, a gente se inspirou no método, na metodologia 5, né, na fase I dos insights. Então, nessa atividade, a gente convidou a equipe do Contrata Mais a se envolver diretamente com as falas reais dos usuários, com os prints de tela capturados. A Adri até mostrou já ali, né, as falas dos usuários conectadas com os prints, com o que acontecia, né? Então, a gente queria que a experiência do usuário ela deixasse de ser só um dado externo e fosse apropriada pela equipe, né? Como parte da tomada de decisão deles, né? A gente mostrou uns vídeos curtos também para eles terem uma ideia do que acontecia. Pode passar, Adri. Então, aqui é só um exemplo, né? Não vou ler esses post-its, mas para cada comportamento que a gente teve nessa jornada de cadastro, a equipe do Contrata Mais formulou seus próprios entendimentos, né? Sobre as barreiras, né? Formulou esses insights, né? E já começou a enxergar possibilidades concretas de intervenção a partir dessa perspectiva do usuário real. Pode passar, Adri. Então, só vou passar aqui uns slides para mostrar, né, esses entendimentos aí que a equipe do Contrata Mais gerou e foi esse resultado, essa etapa, né, ela foi extremamente produtiva, apareceram muitas coisas ali, né? E a partir desses entendimentos, pode passar, Adri.
A partir disso, daí a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa de geração de ideias aqui, né? Então, para conduzir essa atividade de geração de ideias, que foram feitas no Miro, né? Essas atividades foram feitas no Miro. A gente se inspirou na metodologia 5, no método 5, especialmente nessa fase do N, né? De novas estratégias, e a gente também se inspirou no modelo IST do BIT. Pode passar, Adri. E aqui, mais uma vez, né, para cada comportamento identificado, né, a equipe do Contrata Mais foi convidada, né, a refletir sobre o que poderia ser feito para tornar aquele comportamento, aquela ação mais fácil, mais atraente, mais oportuna para o usuário, né, seguindo um pouco ali do modelo WISH, né. Pode passar, Adri. Então, assim, como Tá com resultado delay, eu também acho. surgiram aí várias ideias, né? Só para dar exemplo de algumas, ali tinha dar mais saliência para a opção de cadastro, ter pop-up explicativo, remover um banner inicial que estava distraindo o usuário. No celular também tiveram umas ideias bem interessantes para que a navegação ela avançasse direto para a página de inscrição. Então, foi um processo bastante fértil aí de proposições da equipe, né? E aí, na sequência disso, essas propostas todas, elas foram clusterizadas, né? E priorizadas ali coletivamente pela equipe. E aí, então, teve uma seleção aí de comportamentos, né? Vamos dizer assim, os que teriam maiores, vamos dizer assim, que a priorização tem a ver também com quanto que você consegue, né? Assim, menor esforço, quanto você consegue Viabilidade, de né, mais Adri? alcance, né? Oi? Com a viabilidade e o impacto, né? Isso. Então, ali foram priorizados comportamentos, questão de, por exemplo, login, né? Simplificar o login. Parece pouco, mas foi uma série de barreiras que tiveram, a questão do botão do GovBR que aparece ou que não aparece, você é deslogado sem querer. Tem uma questão de uma saliência que faltou ali para o cadastro, a pessoa entra, navega, tem que fazer vários cliques até achar onde cadastra, né? Como se a interface tivesse sido desenhada para as pessoas que já estão dentro dela e já estão procurando oportunidades de serviço e não para quem está entrando pela primeira vez. E uma questão que foi aquela observada no último comportamento também, que é um trabalho ali de por trás, né, ali no sistema mesmo do Contrata Mais Brasil, você conseguir reduzir o número de opções quando você fizer determinado cadastro. Então, para o usuário, ele vai enxergar, por exemplo, estofador, um só. No fundo, você tem uma série dos sinais que são né, os códigos que são lá, né, de trabalho, do Ministério do Trabalho, podem ter 20, mas o usuário só vê um e você simplifica ali para ele essa seleção. O que a gente queria também trazer aqui de importante? A gente usou o Wish, né, pessoal? Mas tem também, assim, qual é a ideia? É você usar outras possíveis ferramentas. Você tem o Basic, não sei se vocês conhecem, da OCDE, você tem o ABCD, você tem o Simplesmente, que é brasileiro também, foi feito aqui também pensando, feito em português, pensando aqui no nosso contexto, feito pelo Claré. Imagino que vocês conheçam também. Então, esse exercício dos insights pode ser feito com, né, com outras ferramentas também, que é bacana da gente observar. O que que a gente teve ali, gente, de próximos passos, vamos dizer assim? A gente, com relação à implementação, só caso vocês estejam curiosos, né? Como a plataforma está em constante crescimento, eles já estão trabalhando naqueles dois primeiros. Então, essa questão da simplificação do login na plataforma do Contrata Mais Brasil já foi resolvida, então a pessoa não loga primeiro no GovBR, depois ela loga, então essa questão já conseguiu ser superada e eles estão mexendo na saliência. Então, hoje em dia, quando você entra na página, você já vê uma tela diferente. Tem um banner carrossel, tem um acesso pelo menu lateral que vai levando você de uma maneira mais rápida, né, para o cadastro mesmo. E aí, essa questão que exige mais um trabalho, que tem a questão de condensar ali os quenais todos, os serviços, aí isso está sendo trabalhado ainda, não foi implementado, tá? O que a gente está pensando? Já para encerrar aqui, como próximos passos, assim, né? Só para mostrar para vocês que a gente está pensando. A gente já começou um novo mapeamento dentro do Contrata Mais Brasil mesmo,
Então, a parceria continua, só que agora a gente vai olhar pelo lado do agente público contratante, né, de quem está selecionando, na verdade, a jornada que a gente fez é a de seleção do fornecedor MEI. Então, o agente público colocou uma proposta, preciso de um estofador, e os MEIs apresentam essa proposta. Como que é a seleção dos MEIs para esse agente público? Ela é fácil, tem barreiras ou não? A gente está bem nesse ponto, já fizemos até uma observação de usuário, já desenhamos a planejada, em breve a gente conta mais para vocês. A gente está trabalhando também concomitantemente com o aperfeiçoamento do F5. Cada aplicação, gente, que a gente faz, a gente vai vendo o que está dando certo, o que não está, vai melhorando. A gente tem uma máxima de que a gente quer um método anti-sludge sem sludges, né? Porque o próprio método não pode ser um dificultador para a gente conseguir identificar e tirar os sludges. A gente também a gente publicou uma página, né, sobre o F5, a ideia é a gente disponibilizar mais conteúdos, vídeos, guias, materiais que possam ser utilizados por pessoas que queiram conhecer mais sobre o método e aplicar também. E a gente também está testando novas formas da gente conseguir ampliar esse uso, né? Então, para ter uma escala, isso precisa estar disponível digitalmente. Então, a gente está pensando numa solução digital realmente que possa ofertar o método mais simplificado para quem quiser aplicá-lo, tá? É isso. Aqui é a nossa página, só uma amostrazinha que a gente mostra como é que é os métodos, né? A gente detalha cada fase, o que que tem, uma explicaçãozinha, aí vai ter novos materiais, novas coisas, depois a gente põe aí o link para vocês. E essa é a nossa equipe, a nossa família, sim, todo mundo envolvido aí nessa jornada para retirar os slides. Desculpa se eu demorei muito. Oh, A gente se que empolga, a gente adora falar disso. parabéns, Dri. Foi ótimo. Obrigada, Lia e Janaína. Que projeto lindo, assim, realmente muita. Dá para ver a dedicação e o nível de detalhe que vocês foram aí para criar, né, uma solução. A metodologia também ficou mais clara para a gente, né, que não está acompanhando o dia a dia de vocês, assim, de como usar e também considerar esse planejado diferente do real, o que que acontece para a gente pular etapas em alguns momentos. É, eu queria te perguntar, você falou um pouco nos próximos passos, você falou um pouco em resultados, mas assim, vocês passaram os insights para eles fazerem na plataforma, ou vocês fizeram junto? Tem até uma pergunta relacionada se tinha o UX designer. Tem lá uma pessoa que absorveu esses insights da F5 e está responsável por mudar a plataforma ali do Contrata Mais, ou seja, o projeto ele já, você falou que ele já fez algumas melhorias, né? Mas qual, assim, além dessas melhorias que foram feitas, quem assume esse chapéu lá dentro para fazer essas mudanças? Então, vão ter grandes mudanças estruturais ou existem algumas barreiras internas para fazer essa mudança? Quem está tocando lá dentro? Ou vocês estão tocando juntos, assim, esses resultados? Vou falar, Jana, quer que eu comece? Você complementa? Vamos lá. Como que a gente fez, né, essa questão dos resultados? Acho que foi a primeira pergunta que você fez, né? A gente tinha, como a Jana colocou, a gente já tinha tido os nossos próprios insights ali dentro da equipe. No que a gente mapeou a jornada planejada, a gente já identificou, a gente já, tô achando que ali vai ter alguma coisa, sabe? Então a observação veio justamente, sabe, ratificar aquela informação, aquela impressão que a gente já tinha tido de que ali poderia ser um problema. Então, foi muito importante fazer essa, vamos dizer, essa triangulação ali, né? A gente tinha os dados, a gente foi juntando junto com falas, com os prints, mas a gente não queria simplesmente chegar para a equipe e falar, ó, tá aqui, ó, a gente rodou, olha o que a gente achou, toma, né? Agora se vira aí, faça os ajustes. A nossa ideia era fazer junto com eles realmente a discussão, então a gente, vamos dizer assim, como se a gente tivesse dado um passinho para trás, né? A gente não chegou lá já com as nossas conclusões, porque a gente entende que é um passo muito importante na inovação, essa questão da pessoa se apropriar também dos resultados, se apropriar do que foi feito. É uma questão delicada, gente, assim, também. É o filho de alguém, né? Vamos lembrar que foi alguém lá que botou o trabalho, fez lá um serviço, desenhou o processo. Obviamente, a pessoa desenhou
dentro daquelas condições, o melhor que deu, né? Nem sempre as pessoas conseguem antecipar todos os tipos de usuários e dificuldades que podem ter. Então, tem que ter um cuidado, realmente, né, na hora da gente discutir essas questões. E é algo que a gente aprendeu bem lá no começo, lá quando tudo era mato, lá na 5, quando a gente teve essa experiência com slides, que os slides têm, gente, tem. E isso é o que está dado, né? Assim, então, é uma expectativa, né? Slide feia, suja, que ninguém quer. Eu virar e falar assim, Flávia, tem um processo sujo, tá cheio de coisa, lama, tudo lado. A forma como a gente aborda, como trata o assunto, até isso a gente teve uma reflexão, teve um trabalho interno de vamos abordar pelo positivo, sabe? Não é que sludge é uma coisa horrível que você não sabe fazer. É algo que você pode melhorar. Como que você pode melhorar o seu processo, o seu serviço? Né? Vamos tentar limpar, tirar algumas coisas desnecessárias, deixar ali o que é fundamental para ficar mais objetivo. Então, é um cuidado que tem que ser feito, até para que seja útil. Se não a informação, dependendo do jeito como ela chega, ela não é recebida de uma maneira, né, qualificada e entendida pela equipe. Quando você mostra, gente, foi muito bacana, assim, que quando a gente mostrou algumas coisas, assim, tem um vídeo, assim, as pessoas que desenharam, que estão ali por trás, falam, cara, não imaginava. Uhum. Sério, para mim isso é tão fácil. Como assim, todas as pessoas meio crédulas, sabe? Se a gente não tivesse apresentado o resultado, tenho certeza que não teria sido entendido da Uhum. mesma forma quando você mostra ali, sabe? Quando você dá um exemplo real, assim, de uma pessoa usando. Então, essa parte de cocriação, ela é importante também para isso, para essa apropriação do que foi feito. As pessoas enxergam dificuldades que a gente também, às vezes, não viu com tanta questão como esse exemplo do estofador. A gente só sabia que, pô, por que 5? Como é que resolve isso? Então, tem pessoas, sim, que pode mudar o sistema, sabe? Eles estão, é terceirizado, né? A parte do sistema ali, por trás, né? Por trás da plataforma, vamos dizer assim, do site, da página, você tem todo um sistema de banco de dados que vai conversar com o SICAF, que vai conversar com o contrata, perdão, com o GovBR. Então, a pessoa que faz esse contato ali também estava na reunião, participou da oficina, e ela mesma já teve uma sacada. Ah, eu uso CATSER, sei lá qual é o termo lá. Uso lá, a gente junta, a pessoa só vai ver, o usuário só vai ver ali uma forma, né? Estofador. Mas ele já pensou na solução de como faz. É algo difícil de implementar, porque realmente é uma mudança, né, mais estrutural, como você disse, mas sim, isso sendo feito junto com a equipe se torna possível quando você, né, está ali conversando o que dá, o que não dá. Isso a gente já discutiu na oficina. Eles se sentiram motivados, você acha, né, Adri? Ou seja, a fazer essas mudanças e agora, de certa forma, é com eles ali, ver as mudanças e prioridades do que eles vão. Alguém botando o dedo, né? Ó, isso aqui não tá bom, não. Não é assim, a gente pensa junto, reflete junto, isso faz toda a diferença. Tá ótimo. Ju, acho que você tem uma pergunta para você? Tem assim, obrigada, Adri, Jana, muito legal, assim, é um serviço que nós, como cidadãos, também agradecemos, né? Porque, afinal de contas, nós somos também usuários. A minha pergunta é mais uma curiosidade da parte de seleção de projetos em que vocês vão trabalhar dentro da auditoria, né, do CACISLUD. Como é que vocês selecionam o projeto que vocês vão realmente fazer o deep dive, né? E se há uma demanda por parte dos órgãos? Eles mesmos, às vezes, identificam que pode haver essas barreiras em processos que eles têm com o usuário, se eles buscam vocês querendo realmente essa avaliação. Como é que vocês fazem essa seleção? Jana, eu falo demais, assim. É, então, o F5, ele é um serviço novo, né, dentro da unidade, da nossa unidade, né, da 5. Então, a gente trabalhou mais com demandas internas, né? Então, o Contrata Mais, ele tá dentro ali da nossa área, então já é um parceiro nosso. Então, como ainda estamos nessa fase de experimentação, de testes, né? Então, a gente fez essa seleção dessa forma, né? Mas outros projetos que a gente tem, aí a gente faz chamada, né? Uma chamada aberta em que as pessoas se inscrevem, né? E a partir dessa inscrição, aí esses projetos são selecionados, né? Os que têm, vamos dizer assim, mais cara de um projeto comportamental que vai
necessitar de uma intervenção comportamental, né? Então tem essa seleção, né? Outros projetos a gente fez dessa maneira. Mas nesse especificamente a gente trabalhou assim porque ele está ainda em fase de construção, né? Esse serviço é bem inicial na nossa unidade. E Jana, nessa parte de sludge em si, tem algum outro projeto? Ou esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Ah, Já legal. tiveram outras aplicações de É, teste, mas esse foi aham, o primeiro. Inclusive, a gente nem, né, a Adriana comentou na apresentação, a gente não conseguiu rodar ele inteiro. Tem sim. várias etapas ainda que a gente precisa conseguir rodar, né? Em função da gente ter essa interrupção, que nas nossas observações ninguém conseguiu concluir o processo, a gente não conseguiu Uhum, rodar o processo inteiro. A gente só rodou uma parte. A gente até pensou em um momento falar assim, vamos ter que rodar outra jornada, né? Porque essa não, né, a gente não conseguiu. Mas as evidências qualitativas ali das observações, a gente entendeu que estavam ricas e que a gente deveria aproveitar, né? uhum. Não deixar de lado o que a gente já tinha encontrado. Então foi essa decisão que a gente tomou, né? Excelente. Desejo muito sucesso. Eu não tenho dúvida que vai. Enfim, a gente tem muito sludge no nosso dia a dia mesmo, como Sim, usuário de sim. todos os sistemas do governo em si, né? Então, não vai faltar oportunidade. Vocês vão testando aí a metodologia e tenho certeza que vai ser um sucesso. Uhum. Obrigada, viu? Obrigada. E uma pergunta aqui é que a Cristiane fez se tinha alguém de UX Digital, né, designer na equipe. Essa questão de se tinha, né? E essa questão de fazer um protótipo, mostrar para vocês, teve algum tipo ida e vinda em relação a eles prototiparem uma nova plataforma ou isso está em andamento? Então, se tinha UX Digital Designer e se eles têm esse processo, ficou essa relação de vocês aprovarem, né, ou darem uma olhada antes deles fazerem, a modificação. Sim, a equipe de lá tem todos os especialistas em UX, designers, todos envolvidos. Na oficina, uma pessoa de qualidade que também acompanha o desenho e de outros projetos lá também participou da oficina. Até coloquei no chat, é uma via de mão dupla, né, gente? A gente conversa, troca figurinha, aprende com o pessoal de UX, vai lá beber um pouquinho da ergonomia, o que está sendo dito, o pessoal de linguagem simples. Então, é algo que retroalimenta, né? Não é uma, eu costumo dizer, não é uma disputa, não tem quem é bom, né? Não é uma pílula mágica, esse funciona melhor, não. É tudo desenvolvido, como que a gente pode agir para melhorar. Então, sim, tinha. E aí eu vi, já vou aproveitar aqui, se tinha, alguém perguntou também se, por que que a gente escolheu a letra N, né, de novas estratégias. Eu não vi quem que perguntou. Foi a Acho que foi Monique, né, Monique. Monique? Que Monique, foi. Monique, a gente usou, na verdade, no relatório que a gente disponibilizou, a gente até mostra, a gente usou as letras C também, do comportamento, a gente usou insights, a gente focou aqui na questão das novas estratégias, porque a gente foi mostrar para vocês como é que a gente trabalhou a parte dos resultados, né, nessa oficina de cocriação com o pessoal. Mas a gente parou ali, tá? Nas novas estratégias. Não teve testagem, viu, Flávia? Assim, ficou com aquele gostinho, a gente queria muito, a gente vai atrás, volta e meia. Hoje mesmo eu estava falando com ela, com a pessoa, nosso ponto focal lá, que trabalha com isso. A gente quer ver como é que vocês vão fazer as mudanças. É um caminho que a gente ainda está construindo, está em fase de homologação lá com eles, essas alterações, então a gente não conseguiu nem trazer para mostrar para vocês. Ela me prometeu que eu vou ver antes de publicar, mas não vai ter um processo assim de, né, de vamos testar, vamos fazer uma intervenção, vamos fazer grupo de controle. A vontade é essa, né? Assim, será que a gente consegue aleatorizar, botar para uns e não para outros? Mas, infelizmente, dessa vez a gente não vai fazer a testagem. Quem sabe numa próxima. E o Contrata Mais, ele está num processo muito de expansão, né? Ele não... Agora eles entraram com outras atividades, lançaram novas atividades de MEI, que é a parte de alimentação, que não tinha, né? Nas classificações de MEI. Então, eles estão ampliando também a ferramenta. Então, é um trabalho mão dupla, né? Eles estão trabalhando na ampliação, precisam ajustar algumas coisas, né? É aquela história que a gente já conhece, né? A gente vai trocando o pneu com o carro andando, né? Uhum. Então, tá nessa fase.
Ah, parabéns, pessoal. Realmente um trabalho muito legal. Guilherme, você ia fazer uma pergunta? E assim, bom, na verdade, bom, primeiro, assim, assim, de novo, os parabéns. Eu acho que mais do que o trabalho, o cuidado da abordagem que a Adriana explicou, justamente de envolver e de trazer, quer dizer, de não posar ou não assumir a postura do, ok, eu sou especialista, eu entendo, eu sou o cientista comportamental e vocês nativos têm que ouvir a minha sabedoria. Achei isso muito legal, achei muito didático, assim, É, e acho que isso transpareceu em toda a apresentação. Eu, pessoalmente, assim, minha dúvida, minha pergunta foi muito curiosa assim, de como surgiu a ideia e como vocês estão operacionalizando toda a questão gráfica da apresentação de vocês, que é super leve. Você tem desenhos super legais que conversam com o que está com a apresentação, que realmente sustentam o ponto e levam além. Então, não sei, se vocês pudessem compartilhar um pouco da onde veio isso, porque realmente tá muito legal. A gente tem uma pessoa maravilhosa que faz essas ilustrações para gente. Então, às vezes tem uma, sabe aquela coisa, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, eu converso com o Sérgio, se ele for assistir essa gravação depois, um beijão, uma pessoa sensacional que Sérvio? transforma umas ideias super Sérvio, Uhum. lá da nossa Uhum. equipe também, Legal, que não, transforma precisa ficar aquelas ideias registrado, que é muito mais legal. tem todos os créditos das ilustrações, assim, porque ele realmente é um cara maravilhoso, transforma ideias, né, mirabolantes em algo realmente super lúdico, né? Assim, divertido e leve. E, bom, quanto à apresentação, a gente faz aqui, e vai fazendo as ideias. Eu tenho formação em publicidade, talvez ajude um pouco, assim, então, no jeito de contar e tentar simplificar as coisas. Mas, na real, gente, é a empolgação. A gente gosta mesmo do que faz, a gente adora a ideia de poder fazer parte dessa comunidade que está procurando aplicar as ciências comportamentais para melhorar a vida das pessoas, melhorar os serviços públicos, nos motiva e a gente não quer que seja algo realmente fechado, sabe? Escrito em como é que é a linguagem dos burocratas? Assim, não é isso. A ideia realmente é transformar em algo útil que possa ser entendido por todos e, quem sabe, aproveitado aí. Legal. Parabéns, de novo. Parabéns. Mais alguma pergunta, pessoal, para o time? Eu comentei, eu acho que ficou muito didática a apresentação de vocês. A gente tinha até falado antes, né, Adriana, Janaína, eu achei que ficou assim, em relação ao método, ficou muito didático, e mesmo quando vocês compartilharam a matéria, né, que vocês compartilharam, já abriram o relatório em relação ao F5, eu acho que isso mostra esse grau de transparência da 5 e essa vontade de escalar, né, que de escalar o conhecimento, de ser uma de outras pessoas fazerem outros projetos e darem continuidade a esse trabalho. Eu achei que quando vocês publicaram, vocês já publicaram bastante no detalhe, e foi uma das coisas também que nos encantou aí para chamar vocês, para vocês explicarem para a gente como foi feito todo esse projeto lindo. Espero que realmente tenha, né, grandes resultados. Essa questão do protótipo aí para homologação, que eles venham aí que ainda trazer para vocês esse feedback, esse resultado final e que vocês mostrem, publiquem aí quando tiverem implementado. Essa questão realmente de fazer ou não fazer experimento, acho que já tem bastante discussão na área que muitas vezes não é possível fazer experimentos, estão aí envolvidos com vários times globais que é melhor realmente fazer, criar o site comportamental, fazer as mudanças e tudo, quando você não tem essa possibilidade. Vocês mostraram uma maneira muito legal de fazer com a Quali também, compartilhando a tela, né, e fazendo a jornada da observação ali.
Então, eu ia falar isso, Rodri, para você compartilhar com a gente a página da F5, para que as pessoas pudessem ler aí, tem um relatório para continuar esse trabalho. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou chamar todo mundo para tirar uma foto bem bonita desse momento. A Marisaura, inclusive, está aqui, que esteve há 2 anos atrás. Eu não lembrava que era mais ou menos isso. Fê, você tá aí? Esteve, é. Ai, gente, eu tô na rua porque eu vim levar filho no vôlei. Por isso que eu tô com a Não câmera estou falando, desligada. não Mas estou. tem a fotinha dela, bonitinha É, aí, mas ó. você tem câmera, É. mas eu não podia perder minhas girls arrasando aqui. Eu tô nervosa, se eu soubesse que a Perfeito. chefe estava aí, mais Mas nervosa ainda. vamos tirar uma foto bem bonita. Quem puder abrir cá a câmera. Mari, era mais para dizer que você estava com a presença ilustre mesmo. Não está linda com a sua foto representada. Quem E o mais? Sérgio também, que eu falei, viu, que eu citei que começou o projeto lá com a gente, está aí também que eu vi. O Sérgio está aqui? Eu não vi. Eu lembro que. Ah, o Sérgio, abraço. Sérgio. Sérgio, Porque o Sérgio eu sei que está viajando, né? Que inclusive Sérgio essa está semana viajando. Não, o é pesquisa de campo da Cinco. é uma pessoa muito especial mesmo, assim, fica. Tem o Nasci Connect, inclusive, aproveitando, vai ter um encontro amanhã, 10 horas da manhã, da Sim Connect. A gente vai contar mais os projetos, mais as informações. O link está no chat, né? O Sérgio faz parte de um dos grupos, então não deixem de comparecer. Vamos lá para tirar foto, quem puder mais colocar a câmera. Um, dois, três e registrar. Vou tirar mais uma só para ver se alguém saiu de olho fechado aí. É isso, pessoal. Parabéns, maravilhoso aí. Marcelo, acho que você não saiu. Tudo bem? Mas parabéns pelo trabalho. Quando a gente subir também, a gente divulga aí o link do YouTube para outras pessoas terem o privilégio de ver aí todo o trabalho que vocês fizeram e a gente divulgar cada vez mais. Suas girls aí, Mari, arrasaram. Você viu? E que a gente continue. Gente, obrigada. Contato. Obrigada Obrigada, gente. e desculpa aí qualquer coisa. Quem me conhece sabe que eu sou super envergonhada. Quase, eu falei isso para a Flávia, mas eu não tenho, nasci para isso não, gente. Que Não, Adoro isso? quando a gente pelo contrário, lá. Pelo tá contrário, excelente. pelo contrário, eu estava vendo sua Essa mensagem aqui era para aqui. vocês, tá? Porque se eu te falar me dá muita vergonha. Obrigada. Pelo contrário, arrasou, pessoal. Então, boa noite, um bom Boa Até a descanso. noite. Obrigada, pessoal. próxima. Bom Vamos descanso. até a Obrigada. próxima. Aliás, Em deixa breve, eu mais dar novidades. uma notícia só antes de parar de gravar. A gente vai ter, pessoal, um momento muito especial no dia 24 de novembro. A gente vai comemorar 10 anos do Guia de Economia Comportamental. A Vera vai estar, o Guilherme vai falar, alguns professores. E aí, lá no grupo, quem não está no WhatsApp do grupo da comunidade C3, lá a gente vai mandar o convite, a gente vai mandar mais informações, o link. Eu convido todos que estão aqui presentes para participar. Acho que é um momento bem especial que a gente está preparando para todo mundo, viu? Então, pessoal, boa noite. Já fica aí o convite para um próximo encontro em parceria com a C3. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa Abraço, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.